Hoje, eu já falei um pouco sobre isso anteriormente, mas eu acho assim, por exemplo, hoje em dia você não pode dizer nada que você discorde. Então, por exemplo, se você disser assim, nesse caso do Lázaro, ele fala assim, puxa, mas isso está errado, o assassinato da pessoa, né? Aí existe um levante contrário de dizer assim, ah, mas você não mediu o que ele fez, ah, mas não sei o quê. Ou seja, não, é impossível hoje em dia, eu vejo, alguém dizer assim, realmente eu estou errado. Então ela sempre justifica o ponto de vista dela com um exemplo pior, né? Para dizer assim, É, não, mas ele matou 15 pessoas. Desculpa, mas assassinato é assassinato. É, ele estava errado e quem matou ele também. exatamente. Então, assim, não existe cota, né? Ah, é. Falar assim, ah, mas eu errei menos. É o Então, nível da maldade, né? exatamente, não, mas eu fui menos pior, né? É o jeito safado de você sair fora. Não, mas eu não tô tão errado assim, né? Na verdade, eu tô até bem, porque afinal de contas eu não matei 25 pessoas. Só matei um. Aí falou assim, cara, mas qual é, não existe escala para isso, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho que a gente acabou entrando no caminho, assim como qualquer área do conhecimento humano, o espiritismo tem vícios, né? Então, por exemplo, se você perguntar a um jornalista esportivo como ele faz o trabalho dele, ele tem aquele jargão de o técnico não pode ir cumprimentar o outro, aí vamos ver o que ele falou, como se aquilo fosse muito importante, né? Porque ele entende que aquilo é o jeito de criar notícia. Então, a polêmica gira notícia e tal, não sei o quê. E no Espiritismo também existem alguns vícios, que eu chamo assim, vou chamar assim, não sei se exatamente são, mas que criou-se uma casta de falar assim, não, aqui as coisas funcionam assim e é assim. E ninguém questiona, fala assim, mas a gente está fazendo certo, né? A gente já falou sobre o modelo de centro espírita aqui, que é o mesmo há 900 anos, não se muda. Ah, mas por que que é assim? Não, é assim porque o jeito de Sempre foi. fazer é sempre assim. Aí eu falei, então, mas a gente não pode mudar? Não pode mudar. Não funciona assim. Lógico, você tem que ter o cuidado educacional, né? Como a Carla falou, a pessoa que diz que Kardec está ultrapassado, amarra as orelhas para mim, né? É o tipo, é um comentário que não vale nem retrucar, porque fala assim, cara, senta aí. Por outro lado, eu acho assim também, o desconhecimento não deve ser motivo de repulsa. Então, por exemplo, o fato de eu não ser um, um líder espiritual ou do espiritismo não me proíbe de opinar sobre o espiritismo, entendeu? Eu posso falar a maior bobagem do mundo, mas eu tenho direito de opinar, porque afinal de contas a gente vive num país democrático. Então, é óbvio que eu devo fazer isso com respeito, usando a tribuna correta, né? Não fazer como os evangélicos que usam a Câmara de Deputado como Púlpito da templo, igreja. o púlpito da igreja, essas coisas todas. Então, e cada coisa no seu devido lugar, né? Então, por exemplo, a gente pode discutir política dentro do centro espírita? Pode, mas não é o lugar, né, cara? Entende? Tem hora e tem lugar para isso. Então, a preocupação dentro do centro espírita deve ser, no meu modo de ver, educacional e espiritual tão e somente, como deveria ser em qualquer templo de qualquer religião. É que as nossas necessidades são muito grandes, e aí acaba indo para o trabalho social, acaba indo para outras áreas que não necessariamente seriam responsabilidade da religião. Mas a carência é tão grande que a gente adotou algumas coisas, né? Mas são esses dois pontos. Ao mesmo tempo que ter autoridade
deveria significar planejamento e postura correta, ao mesmo tempo a ignorância não deveria ser motivo de metralhação, né? Deveria ser motivo de falar assim, não, vamos aqui, ó, eu te explico, eu te ensino, eu te digo como é, e para a gente formar uma massa cada vez maior de gente, de conhecedores, de bate-papo. Tem acho que tem os dois sentidos, né? A vontade de ensinar e a vontade de aprender, né? Mas eu concordo com a Carla, o espírito ele estuda muito pouco, né? Quando a gente falou com o René, poxa, apaixonante a conversa com o René. Ele tem um conhecimento da crença dele que, meu, é fora de série. No final eu comentei, eu nem coloquei no vídeo, mas eu comentei. Eu falei, poxa, seria muito legal se a gente tivesse gente no meio dentro do espiritismo. Não tô falando que não existe, existe, mas é pouco, né? De pessoas que realmente se dedicam ao estudo, de falar de conhecer, falar de demonstrar conhecimento. São poucos, infelizmente, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que trilhar esse caminho aí. E não só isso, né? Pegando um pouquinho do que o Zé falou ainda, essa troca é super importante, de novo, usando o exemplo do René. Nós trouxemos o René que veio falar de gnose aqui dentro do nosso espaço, que majoritariamente a gente fala sobre espiritismo. Além da nossa opinião, né? Acho que é mais a nossa opinião que espiritismo. Mas ele trouxe um ponto de vista diferente. Super bacana, super legal. Isso vai fazer com que eu passe a ser gnóstico? Não sei. Nesse momento, não. Serviu muito como conhecimento, gostei. Acho que deve ser uma coisa bacana, porque ele mostrou coisas virtuosas nas palavras deles, de se seguir, mas isso não quer dizer que a gente virou outra coisa. O fato da gente ter contato com outros conhecimentos não vai fazer com que a gente vire outras coisas, né? E isso ajuda a gente a melhorar. A gente tem que contestar, a gente tem que se desafiar, tem que colocar a nossa crença, o nosso valor à prova para a gente poder mudar. José. Não, são só dois comentários e depois uma ideia aqui para vocês. O primeiro comentário é só um gancho da Carla, que ela falou lá atrás, do turismo macabro e tal. Nem que for para experimentação, não. Acho que nem para experimentação pode, porque tem que passar por um comitê de ética. Existe o chamado Comitê de Ética Pesquisa envolvendo seres humanos. Então, se o comitê de ética não aprovar a pesquisa, não se faz a pesquisa. Tá? Então, o simples questionário, você aplicar um questionário, você tem que passar por um comitê de ética. E explicar que vai ter constrangimento, que isso e aquilo. Então, assim, nem por, então a pessoa ir ali pelo, entre aspas, bem da ciência, não. Então, tá infringindo códigos de ética severos. Só um detalhe. No que você falou, Alexandre, Puxa, agora eu esqueci o que eu ia comentar. Eu ia anotar, acabei esquecendo. Então, eu vou direto para uma ideia aqui que eu quero jogar aqui. Acho que a Cláudia vai ter que me ajudar aqui agora, na questão pedagógica, que é o seguinte. Eu não sei se há relatos pedagógicos, assim, educacionais. Por exemplo, eu vou dar um caso aqui da minha área de atuação, que é matemática. Eu já ouvi, na minha época de graduação, que assim, o grande fantasma das exatas é o cálculo. Quem faz exato sabe, cálculo 1, cálculo 2, enfim. E eu já vi um professor meu de cálculo falar, não, mas seria até possível ensinar cálculo lá para as crianças. E eu não sei se tem relato. Onde que eu quero chegar? Gente, há quanto tempo o universo foi criado? Enfim, não dá nem para saber, porque assim, existe uma palavra chamada eternidade. Uhum. Certo? Que aí a gente vai entrar numa questão filosófica que não é o mérito da questão aqui. Mas pense. E quando é que vai terminar? De novo, a força da palavra eternidade. Espírito, eu já falei num episódio anterior, espírito é descriado? Não. Espírito só tem reta semi-infinita. Começa e não tem fim mais. Onde que eu quero chegar?
juntando essas duas ideias, ou seja, será que a gente conseguiria ensinar um negócio complexo lá atrás? Começar a ensinar lá atrás? A pergunta que eu, assim, aí é o meu lado científico falando. Se tem uma coisa que na ciência a gente tem que fazer é questionar, contestar. Tá? Justamente uma boa teoria é aquela teoria que consegue explicar fatos anteriores, traz coisas novas e fala, vou até aqui, daqui em diante já é o meu limite teórico. Alguém vai ter que vir com uma outra ideia. Onde que eu quero chegar em final? Eu falei essa frase 4 vezes e ainda não cheguei. A gente está esperando, vai ter que ter outro episódio. Estamos ansiosos. Vamos lá. Você quer chegar? Vamos lá. Uma vez me perguntei, e se não tivesse, assim, Cristo tivesse vindo para cá, Jesus tivesse vindo para cá e falar, galera, é espiritismo. Não vai ter o Consolador prometido. Já vou falar para vocês como funciona o negócio. É assim. Tá? Sim, que ele chegasse para Nicodemos, fala, Nicodemos, não é aquela história de que o que é da água é da água, o que é do vento sopra. Não, não é água não, cara, eu vou te explicar. Camarada, espírito já você está reencarnando aqui. Não é ressuscitando, nada disso, é reencarnando mesmo. Vamos falar o português claro. Vamos falar por A mais B. Só que eu vou falar de uma maneira, ou seja, para a gente não pular etapas. De repente, aí você pergunta, o que nos falta? O que nos falta, Alexandre, é a noção da justiça divina. Cara, que se fez é que se paga. Você vai fazer besteira? Cara, você vai ter que vir pagar aqui depois. Você tá afim? Olha, você vai ter que vir pagar aqui depois, cara. Você vai ter que reencarnar. Cara, não dá tiro no pé. Não aumente seu karma. Não faça isso. Por quê? Cara, porque assim a coisa continua. Ou seja, será que desde lá de trás, do mesmo modo que aquele meu professor vislumbrou, falei, gente, dá para ensinar cálculo desde o ensino fundamental. Eu não vou chegar e dar a técnica de cálculo. Não vou chegar e falar, cara, agora você vai fazer uma integral do cosseno hiperbólico da hipotenusa, não sei das quantas. Não, não é isso. Mas eu vou te falar um negócio que é um conceito de integral. Que a sabedoria popular já consagrou. De grão em grão, a galinha enche o papo. Gente, esse é o dito popular mais que exemplifica o conceito de integração. De grão em grão, a galinha enche o papo. Nossa, mas o grão é tão pequenininho, mas soma vários grãos para você ver se não dá um papo cheio. Gente, isso é o próprio conceito de integração. Todo mundo entende, tanto é que a sabedoria é popular. Então, o meu professor tem uma certa razão. Daria para começar o cálculo atrás. Então, eu pergunto, evolução espiritual, será que a gente teria que passar por todo um negócio matemático para chegar lá na frente e pessoal, gente, é cálculo, é evolução? Não. Cara, evolução é um negócio lá atrás. A gente já começou a saber o que é evolução espiritual lá atrás, na antiguidade. Então, a gente poderia começar, não sei, aí o meu, será que, né, e se, de repente, a gente já, sei lá, Jesus chegasse assim, tudo bem, Jesus chegou no nosso planeta, mas quantos planetas já não tivessem, já teve os seus messias? Nós somos um planetinha ridículo no meio do universo absurdamente grande. Será que não teve nenhum relato histórico de que, gente, pera ali, eu sei de um planeta lá da galáxia, não sei das quantas, que eles fizeram isso e deu certo. Eles fizeram essa estratégia de começar a ensinar lá atrás, eles fizeram lá e deu super bem, deu super legal. Por que a gente não tem esse tipo de comunicação espírita, por exemplo? Eu adoraria chegar e falar, cara, eu quero um relato, não do que aconteceu aqui na Terra, eu quero um relato de uma outra galáxia, de um outro universo, de um outro não sei o quê, e que teve um case de sucesso nesse aspecto. Isso falta. Isso vai ver. Vai ver, acho que a missão é justamente o contrário, né? A gente aprender com as burradas que a gente faz, né? E Então, esse é o problema. Então, mas esse é o não tem problema. sucesso. Não existe nenhum nesse universo existir. inteiro, ninguém. Todo mundo. Deve existir. O problema é que a gente não aprende com as burradas. A gente, em vez da gente aprender, a gente faz outra. Pior lá em cima. Mas eu acho que a gente é tão pretencioso que não acreditaria.
Então, mas a gente, assim, essa é a cartilha? Só existe essa cartilha para evolução espiritual? Não existe outras cartilhas, outros paradigmas, outras estratégias? Os melhores, né? A gente tem relatos de mundos assim que não é tão evoluído não é nem mundo, nosso lar, são colônias. Quando o Chico escreveu O Nosso Lar, muitos espíritas desistiram do espiritismo. Porque em 1945, hoje, gente, no Nosso Lar, a gente entende tudo que está ali. Para a gente é natural até, muitas coisas que estão ali. Mas em 1945, as pessoas não acreditavam no que estava escrito no livro Nosso Lar. E ele é o básico do básico. Então, muitos desistiram. E o próprio Chico foi para Nosso Lar com Emmanuel, né? Ele fala que ele foi carregado igual um animalzinho para ver como que era o Nosso Lar. E é até engraçada a forma como ele foi para lá, para ele ver mesmo. Porque ele também não... eles achavam muito fantasioso. Então, muitas coisas que a gente tem, a tecnologia que a gente tem hoje, né, de computador, e até da gente estar aqui conversando, Nosso Lar já mostrava isso. Então, assim, é o que a gente está falando do negacionismo. Está aqui, está todo mundo vendo. Todo mundo está vendo e está provando que dá certo. Mas tem aqueles que não querem, não quer, tá vendo e fala, não, é mentira, não acredita, entendeu? Então, se aquilo que é concreto, né, a gente tem aí 200 mil anos de atividade mental. Olha como que é a nossa mente, você falou da nossa cognição. Quantos pensamentos que a gente tem que não saiu do lugar nesses 200 mil anos de atividade mental? E aí a gente não consegue nem ampliar a porcentagem de neurônios a ser utilizado. Já era para a gente estar mais avançado, não era? Com todos esses anos de atividade mental, a gente não quer. É mais fácil a gente ficar, a gente é muito resistente à mudança. O que o ser humano mais tem é resistência à mudança. A mudança chega, por isso que às vezes chega assim, de uma forma, pela lei de destruição, porque se chegar de bonitinha, de mansinho, de acordo com os nossos pensamentos, naturalmente, a gente não acorda. A gente não precisava passar por tudo isso que a gente está passando agora, se a gente acordasse sem chacoalhão, sabe? Porque a gente está numa consciência de sono. A gente só acorda com chacoalhão. A gente não acorda igual criança que não quer acordar. O pai e a mãe falam, ai, meu amor, acorda, está na hora de ir para a escola. E aí a criança dorme para um lado, dorme para o outro, aí espera o momento dela acordar. Não é assim, às vezes você precisa dar um chacoalhão, levantar a criança dormindo para ela poder ir. Então, é legal, é interessante essa forma que você colocou. É até bonito, né? Seria lindo, mas teriam que ter essa consciência. E a gente não tem. A gente está ainda nessa consciência de sono. Difícil. Vai chegar, né? É a Vai geração, chegar lá. é a geração Rivotril. Sidney. Não, a ideia do José é ótima, mas, José, a gente está aplaudindo assassinato, cara. Entende? A gente tá. A gente tá. A gente tá. Cara, a gente não tem. Eu vou exemplificar a minha ideia. Alexandre, você tem subordinados sob a sua liderança? Não. Não? Não. Acabou com o argumento. Acabou o argumento. Então você tá aí, você acabou de ser contratado? Não. Eu sou carreira solo. Ah, é? Tá, não, então tá bom. Então, porque você imagina uma empresa, uma grandes organizações. Você tem lá, a estrutura é piramidal. Uhum. Conforme você vai subir na pirâmide, você vai tendo os gestores, os gestores, até, enfim. Cara, eu fico imaginando se. Eu acho que essa estrutura se reflete do ponto de vista espiritual, cósmico. Uhum. Cara, eu fico imaginando Jesus reunido com outros messias. Deve ter algo do gênero. Galera, vamos reunir? Vamos. E aí, os planos de meta? E os avanços? E os percalços? Não sei o quê. Cara, será que ninguém levantou um case? Assim, gente, será que a cartilha é a mesma para todo mundo?
será que todos os planetas... É isso que eu quero chegar. É nisso que eu estava falando. Gente, será que a fórmula é igual? A fórmula é igual? Será que é tudo... Será que não existe o e se algum... Cara, não, peraí. Tô levantando a mão aqui. Eu tenho um case lá de um planeta, enfim. E o cara fala, não, nós fizemos assado. Falando assim, lá no cinturão de Órion, eu tive Algo uma do experiência. Isso. É nisso. Certamente já vai ter um coach lá. É nisso que eu quero chegar. Ou Jesus ou Jesus é que nem o Alexandre, que é solo. Fala, não posso... Deixa eu... eu acho assim, ó, a gente tem eu acho que existe uma massa de conhecimento, que nem a Carla falou, que está por aí jogado, cara. Eu acho que a gente evoluiria muito se a gente estudasse, olhasse para trás, né? E falasse assim, isso aqui ninguém desenvolveu direito, deixa eu desenvolver. Como essa proposta que você está falando, José, de ter outra galáxia, um outro Messias, um outro jeito de fazer. Eu acho até que pode existir. Mas dentro desse tempo de conhecimento que a gente já teve aí, no meu modo de ver, a gente já deveria estar muito mais adiantado. Mas eu acho que existe muito conhecimento largado ali que ninguém desenvolveu. Não achou o jeito de fazer e aí abandonou. Seria ótimo se a gente tivesse acesso, né, a essa biblioteca, esse CSV aí, esse banco de dados, e falar assim, deixa eu olhar aqui, o que que tem, qual é o assunto que me interessa, isso daqui eu acho que eu consigo desenvolver, eu vou pegar na mão, deve ter outro jeito de fazer isso. Além da dedicação, eu acho que só o tempo da encarnação não seria suficiente para chegar a uma conclusão, ou seja, você iria só dar o primeiro passo, né? Mas eu sou a favor daquilo, né? Comece com o que você tem, com o recurso que tiver disponível, com a força de vontade que você tiver. Porque se a gente for ficar esperando a ocasião perfeita para fazer as coisas, nunca vai ter, cara. Não vai existir. Começa com o que tem. O que a gente tem na mão hoje? As pessoas comemorando assassinato. E falando que Kardec na verdade, não era tão bom assim. Gente, para mim, concluímos. Então, acho que a minha pretensão, como o Sidney colocou lá no início, foi completamente atualizada. A definição de pretensão foi atualizada. Eu anotei 6 pontos aqui que depois eu gostaria de, mais adiante, né, a gente desenvolver um pouquinho mais e fazer uma publicação disso como se fosse uma cartilhazinha, 6 pontos para a gente poder fazer a coisa funcionar. Né? Então, talvez escrever de uma forma um pouquinho melhor do que eu escrito aqui, que eu fiz apenas um esboço por enquanto, mas os 6 pontos são, primeiro, mais indulgência, né? Praticar o perdão, aceitar as diferenças, abrir concessões, né? Depois, desafiar os nossos valores, que quem diz que os nossos valores são algo realmente que trazem algum benefício, que são valores mesmo, né? Que de repente a gente tem uma visão meio dúbia aí da questão do que é valor. O terceiro ponto aqui eu coloquei reforma íntima, mas eu gostaria de escrever isso de forma um pouco diferente, mas olhar os nossos pontos que nós temos para melhorar, e não só isso, eu acho que a gente tem que ressaltar os pontos positivos também, né? A gente mira muito nos pontos negativos e acaba se podando por conta disso, né? Eu não sou capaz, que entra naquela questão da confiança que a Carla falou, né? Então a gente fica muito concentrado em corrigir os pontos negativos, mas a gente não explora o ponto positivo. Ou seja, a gente poderia usar esse ponto positivo para fazer realmente a diferença. Né? O quarto, eu coloquei aqui contestar para entender. Né? Então a gente tem que contestar, a gente tem que questionar. Questionar para a gente buscar respostas, questionar para a gente
buscar um entendimento das coisas para que a gente possa construir uma base para melhorar. Caso contrário, não vai. Né? Não adianta a gente simplesmente aceitar o que está sendo dito, né? Aceitar o que o espírito mentor vem para confirmar. Não é isso. Né? Todo mundo tem direito de questionar. E depois disso eu coloquei experimentar para comprovar. Né? Então, pegando um pouquinho do que o Sidney falou, olha, eu tenho uma vasta experiência de um projeto que eu nem fiz. Não, peraí, gente. Todo conceito tem que ter um POC, né? Tem que ter um Proof of Concept, né? A prova de conceito. Tem que colocar ele em prática para ver se funciona. Senão é apenas palavras no ar. Né? Não vai nem ser considerado mais conceito. Tem que comprovar. E o último que eu coloquei aqui foi caridade, mais todas as formas de caridade. Porque a gente explora muito caridade material, é muito dar, né? É muito dar coisas materiais para as pessoas, mas tem uma gama infinita de caridades que podem ser feitas que a gente relega, a gente não faz, a gente não se dá conta. Né? A gente já comentou várias delas aqui, né? Às vezes é só, acho que no programa passado, inclusive, às vezes é só você disponibilizar um ouvido para alguém poder falar, você já está fazendo caridade. Você doar o seu tempo, você fazer uma ação. Né? Então, não é só dar coisas materiais que se configura caridade. Aliás, caridade material acho que é o menor percentual de toda a forma de caridade. É o mais fácil. O resto não, o resto é difícil. E é ali que mora a oportunidade. Sidney. Não, só para encerrar, eu acho que a gente pode fazer essa cartilha assim, distribuir para quem quiser, deixar lá disponível um link para baixar. Eu posso ajudar a redigir depois. Mas uma coisa que me ocorreu agora com você falando é essa contradição, né? A gente entende o conceito de que somos únicos e que temos cada um a sua personalidade, seu jeito de pensar, etc e tal, mas nas relações humanas, as pessoas buscam um par, buscam alguém que seja como ela, né? E é contraditório isso, porque como você não vai achar outra pessoa igual que pense exatamente como você, que haja exatamente como você. Por natureza, essa pessoa vai ser diferente, né? Então, só isso aí já é burrice nossa, né? De achar que, assim, não, eu só vou me relacionar com quem é igual a mim. Cara, não existe essa pessoa, né? E que chato Mas, seria isso, hein? e monótono, né? Outra coisa que eu acho é que do que você falou aí é essa contestação pensante, né? A contestação construtiva. Porque a gente vive uma época em que as pessoas contestam, por exemplo, que o mundo é redondo, mas por que você contesta? Não, porque eu penso assim. Aí fala assim, mas você não aceita, posso eu argumentar, te explicar por que não é? Não, é o que eu acredito e é isso que vale. Então, a contestação ela não pode ser tapada, né? Ela tem que ser Cega. construtiva, porque senão. E aí você vai evoluindo, porque senão é só uma criança mimada, né? Uhum. Muito bem. Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez pelas contribuições. Foi bastante rico. Acho que eu consegui atingir meu objetivo. Minha pretensão realmente foi atualizada. Espero que em breve a gente tenha essa. Não vou chamar manual, não. São alguns pontos para a gente poder refletir, né? Que com certeza vamos gerar um documentinho, vamos disponibilizar. Provavelmente no lançamento do vídeo já vai estar o link disponível aí nos comentários para todos. Quem quiser acessar vai ser muito bem-vindo aí, baixar a cópia e não pensar como nós, mas ter alguma coisa para te desafiar também, né? Para a gente tentar realmente fazer a coisa funcionar. Não acredito que o Cristo veio em vão. E eu acredito que ele deixou tudo muito bem exemplificado. E a gente que não está conseguindo fazer, a gente sabe o que precisa, mas a gente não consegue fazer porque tem tantas outras coisas competindo com isso, e as outras coisas, normalmente os vícios, né? Competindo com o que a gente deveria fazer, que a gente não tem tempo para fazer o correto. Deixe seu like,
Assista os nossos outros vídeos, marque aí para vocês receberem as notificações e até o próximo Contestação Espírita.